Então, quando você tem uma verdade absoluta, você está se condenando à estupidez. Eu posso aceitar o que eu estou ouvindo ou não, eu posso achar que isso é uma balela, e eu posso ver que a verdade vai somar e me crescer. Eu vou pegar aquilo que for condizente com a minha verdade hoje. Mas E quando a gente fala em perder a esperança, especificamente falando em consciência, em expansão de consciência, isso é muito sério. Porque quem não tem esperança não consegue subir na forma ou expandir a sua consciência, porque a esperança é que abre a nossa condição de olhar para frente, de esperar algo que venha o melhor. Então, se a pessoa perde a esperança, ela não consegue evoluir. Qual que é a avaliação de vocês do momento que estamos vivendo? olha, ou você pode olhar o copo meio vazio ou meio cheio. Né? Eu prefiro olhar o meio cheio, porque é óbvio que nós estamos... A intolerância e a impaciência e o preconceito e a agressividade cresceram demais nesse período pós-pandemia. Né? Parece que veio à tona a lava interior. Né? E o que a gente vê hoje é muito triste. Em contrapartida, nunca houve tantas pessoas procurando a expansão da consciência como É tem hoje. verdade. Hoje você percebe... o que eu acho legal no canal de vocês? Vocês não estão numa faixa de conhecimento, vocês abriram. Né? Vocês concordam? Não, a gente pode não concordar com tudo que houve, que é o que eu acho que vocês fazem, mas vocês dão, mas vocês dão espaço para todas as verdades se manifestarem. Claro que a gente vê... não, aquilo é pelo amor de Jesus, né? Mas vocês dão o direito da expressão. E esse direito da expressão é que vai criar o futuro da humanidade. Porque se nós mesmos não tivermos discernimento e lucidez... eu só fico nesse meu pedacinho, porque esse meu pedacinho é que está certo, mas está certo para mim hoje. Quando eu fundei a Casa do Consolador, eu era kardecista-cista. Né? Minha família, eu vim de uma família kardecista. Eu coloquei a Umbanda porque eu falava, cara, esse preconceito é ridículo, né? Quando me falaram do reiki, eu falei, você vai começar com esses negócios, não, mas reiki não tem religião e tal, eu ainda aguentei. Mas quando a Sheliana falou para mim, você tem que estudar xamanismo, eu falei, pelo amor de Deus, xamanismo. Você tem certeza? Ela falou, tenho, eu sou xamã. Falei, bom, nesse caso, né, de livre pancada à vontade, eu vou. Eu aprendi a aumentar, quer dizer, o meu range de conhecimento, que era isso aqui, hoje é isso aqui. Por quê? Porque eu ouvi. Então, quando você tem uma verdade absoluta, você está se condenando à estupidez. E quando isso aqui hoje não me serve, eu vou pôr na gaveta, porque pode ser que amanhã faça sentido. Mas saber separar a verdade da impostura é fundamental. Eu posso aceitar o que eu estou ouvindo ou não, eu posso achar que isso é uma balela, e eu posso ver que a verdade vai somar e me crescer. Eu vou pegar aquilo que for condizente com a minha verdade hoje. Mas vocês não são... Eu sou o dono da verdade, aqui só falo o meu espacinho. Esse, para mim, é o grande mérito do programa de vocês, do canal de vocês. Eu acho que como nós tivemos uma crise muito grande com a pandemia, isso despertou muitas pessoas, porque a loucura também despertou. A ansiedade despertou, a depressão despertou, a convivência muito próxima com filhos, esposa, marido, também despertou um desconforto interno e as pessoas começaram então a procurar. Tá, mas então tem que ter alguma coisa que me faça eu me sentir bem, né? E então despertou muita gente para esse novo momento. E toda crise faz isso quando a gente aproveita. Então existe hoje muita gente que está passadinha, que eu vejo muita gente passada das ideias, fora da casinha, mas muita gente, talvez um número muito maior, procurando novas verdades. E tem gente que vai se achando. Tem gente que se acha em coisas que nem sonhava que existissem na época. Começaram a conhecer, vocês trazem um monte de pessoas com conhecimentos de todo tipo. E as pessoas falam, nossa, isso é interessante, isso tem a ver comigo. Então elas saíram desse dogmatismo de se fechar e começaram a pegar um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco de lá.
e começam a trazer trazer a sua própria verdade nesse processo evolutivo, porque cada um tem o seu caminho. Então, eu achei maravilhoso, acho ótimo. E hoje a gente está vivendo um momento super doido, né? Porque você tem pessoas que dizem assim, Deus inventou o mal, logo Deus é mal. Se Deus é mal, eu vou crer em quê? Eu vou acreditar no quê? Se eu perco, não é? Uhum. A fonte criadora é ruim, eu vou acreditar no quê? Isso nós estamos com dois lados dessa equação lutando por cabeça a cabeça dos humanos aqui da Terra. Né? Então você tem aqueles que nitidamente trabalham para a expansão da consciência, para que as pessoas superem o eu em prol do nós, para que as pessoas superem o medo em prol da esperança, e você tem o outro lado que quer manter a escravidão da humanidade, escravizada a valores temporários, ilusórios, escravizada ao medo. Né? Você vê filme de terror. A gente vê umas coisas. Né? A Serra Elétrica, esse negócio, eu nunca assisti, não vou assistir, mas é aquele cara da Serra Elétrica. É o Leatherface. Cara, veja bem, o cara tá vindo na tua direção, você tem até ele chegar em você tem um monte de meio de se defender. Ai, meu Deus, eu vou morrer. É claro que você morre. Então, o que está incutido na pessoa? O mal é hiperpoderoso, o mal pode tudo, o bem não pode se defender. Uhum. Essa é a inversão que o governo oculto planta. O bem é bobo, é tonto, é irreativo. Ele não consegue reagir, ele é inerte. O mal não, o mal não é isso que passa? Aí vem os super-heróis. O herói bate, apanha. No último momento, o Thanos acaba, o Homem de Ferro morre. Meu herói, na hora que morreu, eu nunca mais assisti a Marvel. Eu adorava o Homem de Ferro. Mas percebe? O mal, de novo, tem poder. Então, esse jogo de eu quero expandir a tua consciência porque você pode, é a luz. Fica com medo mesmo porque é só o mal que pode. Olha, todo mundo é corrupto na Terra. Ninguém presta na Terra. Esse jogo, hoje, a luta é cabeça a cabeça da humanidade. Então, na nave da Shell, eu não sei se eu já contei isso para vocês, me perdoe se eu vou repetir. Não pode contar. É uma nave mãe, é como se fosse um peão, né? Você saindo do andar do hangar é o mais largo. Tem um campo de estática que você entra e não perde a atmosfera, então é por isso que você sai da nave e você respira, porque você tem um campo que segura, né? Um campo que eles falam de estática, mas não é estática. É como se fosse um campo de força que mantém a atmosfera dentro. Uhum. Então você passa, a nave passa, e esse campo se reduz e o campo se reestrutura rapidamente. Quando você sai desse andar, que é o andar onde nós podemos ir, e você vai para um andar de cima, eles têm uma sala 360 graus, que cada uma das consciências hominais da Terra aparece como um pixel. Então, a consciência muito expandida é um pixel lindo, luminoso e tal. E a consciência totalmente obscurecida pelo medo que leva ao ódio, à necessidade de poder, ela é totalmente escura. E os sombreados são a maior parte. Exatamente onde a gente está, tá? A gente está nesse sombreado, mas é uma sombra que vai da cor preta, mais escura, até o cinza. E aí você vê lá uns azuis, uns verdinhos, amarelinhos, que são espíritos de luz não encarnados. E nós estamos nesse grande bloco. Esse contingente, quando ela me deu acesso a essa sala pela primeira vez, você tinha 21% desses espíritos mais clarinhos, que estavam menos sombreados. Né? O que é o escuro? Nada a ver com a cor, é a ver com a falta de luz. O escuro é a falta de luz, concordam? Então, quando você tem um pixel escuro, é porque não tem luz naquele pixel. Tá? Então, era 22% desse colorido que estava mais clarinho. E você tinha 20% dos mais escuros. 42%, 58% nem faz ideia de onde está o galo cantando. Tava cinza, você diz, tava neutro. Mas um cinza mais puxando para trás. Uhum. Porque quando você vai expandindo a consciência, você vai ganhando mais luminosidade, tá? Hoje, a última estatística que ela posou para a gente ficou besta, né? De ver 26% estão nos pixels com mais iluminação. E aqueles 20% caíram para 16%. Então, houve mais progresso da expansão de consciência, o bem está crescendo em progressão geométrica e o mal está decrescendo em progressão aritmética. E você não vê isso. Por que você não vê isso? Porque a mídia tem uma preponderância de mostrar o ruim.
para manter você o quê? Escravo, a humanidade é ruim, a humanidade merece catástrofe, a humanidade merece apanhar. Esse conceito que amarra a gente no pequeno. E nós já não somos mais isso. Essa massa falida. A humanidade de hoje está melhorando, mas ela melhora e não vê essa melhora. Por quê? Porque o bem é silencioso. A ação do bem é silenciosa. Então, esses caras que estão do lado errado da equação, que querem manter a humanidade escravizada, eles têm os asseclas deles que vêm falar: Deus inventou o mal, né? Jesus virou as costas para a humanidade, esse tipo de coisa. Criando desesperança. Eles vêm criar a desesperança. Não, porque vai cair Quantos asteroides vocês ouviram que caíram na Terra nos últimos 6 anos? A Terra já foi há muito tempo, então isso aqui é uma Matrix. A gente já morreu aqui e não sabe. Então, e a humanidade fica parada na catástrofe. Parada, ela para ver. Então, eles usam isso para implantar o medo, para manter o medo, manter a desesperança, porque aí você não expande a sua consciência. O cara da serra elétrica está vindo e você fica lá: eu vou morrer. Entenderam qual é o jogo? E a luz não, a luz faz o quê? Olha, vamos falar, vamos ouvir, olha, a sua verdade é legalzinha, mas veja se não tem mais verdade também em outros campos. Por isso que é importante esse trabalho. Nós entendeu? até fizemos uma live quinta-feira falando disso, né? Por que uma pessoa é enrolada, né? Por que elas conseguem enganar facilmente pessoas? Cai num golpe. Cai no golpe. Mas Sim, pessoas que são muito medrosas, pessoas que não têm rumo na vida, pessoas que querem uma mágica para resolver a vida delas, um atalho, coisas fáceis que se resolve. Olha, toma esse chazinho aqui, olha, que ele vai resolver todos os seus problemas. Então, esse tipo de pessoa, ela é enrolada facilmente. E nós falamos sobre isso porque a gente está chocada de ver certas divulgações no YouTube com pessoas que geram a desesperança. Em meio, assim, falam coisas bonitas, são pessoas que conhecem muito, e no meio disso ela vai introduzindo um monte de mentiras, um monte de falhas muito sérias de conceito, de princípios, de valores, das leis universais. Quem conhece metafísica fala: gente, não é possível, isso não é possível. Essa pessoa está enganando outras. E são pessoas muito carismáticas, todas elas. Então... E quando a gente fala em perder a esperança, especificamente falando em consciência, em expansão de consciência, isso é muito sério. Porque quem não tem esperança não consegue subir na forma ou expandir a sua consciência, porque a esperança é que abre a nossa condição de olhar para frente, de esperar algo que venha o melhor. Então, se a pessoa perde a esperança, ela não consegue evoluir. Ela simplesmente trava onde ela está. Daí nós falarmos da importância da esperança. Então, tem muita gente causando não só a desesperança, mas desespero. Esses catastrofistas que vêm falando já terminaram com a Terra umas milhares de vezes nesses últimos 10 anos. Catastrofista acaba sendo um desserviço quando você fala em evolução, em expansão de consciência. Compreende? Mas só para eu entender, você está falando então de pessoas que são ligadas à espiritualidade, que estão pregando um apocalipse, alguma coisa assim? Não apenas, mas mentiras catastróficas, do tipo: olha, você pode estar na rua passando fome, mas se você permitir que eu trabalhe com você, você vai ficar milionário, vai fazer cruzeiro, vai ter tudo instantâneo assim, ó. Existe isso, Ale? Não, você só consegue mudar a condição de uma pessoa, primeiro, quando esta pessoa permite. Segundo, quando esta pessoa realiza. E o que a gente percebe que hoje tem muitas pessoas que querem milagre. Sim. Mas milagre não existe, filho. O que existe é a realização. E quem promete isso... Então você tem muitos falsos profetas. Nós estamos vivendo realmente a eclosão desse tipo de engano, entendeu? O que tem de gente falando que recebeu de ET método de cura instantâneo, e é caro, isso não é de graça. A pessoa vai lá, paga para ter uma coisa que não vai ter, porque não existe isso.
tudo é construído. O bem também tem que se construir tijolo a tijolo. Jesus curava. Pelo amor de Deus, Jesus é Jesus. Vamos combinar, o cara é o cara. Ele tinha quantum suficiente para fazer isso. Nósinhos aqui, vamos ajudar uma pessoa a se curar. Eu acho que esse é o papel. De você entender que o seu papel não é de ser um Jesus, um santo, mas é de caminhar lado a lado, dando às pessoas exatamente o que as pessoas precisam para se curar, para se superar. Né? Mas isso não está associado, talvez, a um desespero da pessoa? Sim, é o que nós colocamos. Não só o desespero da pessoa, o desespero social, exato, talvez. É isso. Por uma solução mágica. Não é? Então, mas é exatamente o desespero. Quando você não tem fé, eu não estou falando fé religiosa, você sabe que eu não tenho religião, mas é fé de saber que há algo, está tudo certo, É essa resiliência, não é resignação. Então, resigne, se você tem câncer, você vai morrer disso. Não, filho. Resiliência, eu aceito o que eu tenho, mas eu vou me mexer para curar. Porque, afinal de contas, é legal estar vivo. Mas você não acredita na imortalidade da alma? Você acredita? Mas, cara, quando eu morrer, não tem sorvete de menta com chocolate. A fragilidade nossa está exatamente nisso. A gente dá um peso para a terceira dimensão gigante e a gente não percebe que ela é passageira. E quem vamos dizer assim, doido das ideias, porque o que você planta hoje, você colhe amanhã, pega essa fragilidade. Então, quando você fala de desespero, você está falando a realidade. A humanidade hoje tem desespero enorme. Por quê? Porque as referências estão tombando. Você vai acreditar em quem? Você não pode acreditar na ONU. Você vai acreditar em quem? Entende? Então, a queda desses paradigmas todos é que faz com que as pessoas se tornem extremamente vulneráveis aos, entre aspas, espertos. O desespero das pessoas está muito nisso. As pessoas não têm uma base, não procuram essa base de estruturação interna e acham que isso virá de fora. E nunca vem de fora. Assim como não vem de fora a felicidade. Onde as pessoas procuram fora. Não está fora. Está aqui dentro. Se eu não consigo ser feliz aqui dentro, meu amigo, esquece. Você não vai ser feliz aqui fora. Então, o desespero vem dessa falta de estrutura interna, de você ter condições de ferramentas internas, onde a resiliência é uma das mais importantes, para que você perceba, eu estou aqui, onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, eu preciso melhorar nisso, aprender aquilo, suportar isso, melhorar aquilo. Eu preciso montar dentro de mim um esforço, uma força-tarefa para eu alcançar o que eu quero. Se eu quero me formar na faculdade, é óbvio que eu vou percorrer todo o caminho para eu conseguir entrar numa faculdade com o diploma do colegial. Não é assim? Eu não posso fazer um pós-doutorado sem antes ter feito um doutorado. Então, existe um caminho que eu tenho que percorrer de esforço pessoal. E as pessoas não querem esse caminho. Elas estão totalmente assim, não, peraí. Todo mundo tem que resolver minha vida. Não é? A gente não aperta um botãozinho e tudo acontece. Então, eu quero apertar um botãozinho e quero que minha vida também seja resolvida. E não é assim que funciona.